Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Como passaram a semana? Bem? Sou Liliane Moura Martins, pesquisadora na área da projeção astral, aqui com vocês no programa Conexão Positiva na CTV. Hoje nós vamos falar sobre faixa de atividade do cordão de prata. Vocês se lembram que nos cursos que nós demos nos últimos programas, falamos sobre o psicossoma, falamos sobre o campo bioelétrico e sobre o corpo mental. Seriam os nossos três corpos, além do corpo físico. Esse psicossoma, que seria conhecido como corpo espiritual ou corpo das emoções, seria o corpo que você agrega todos os seus sentimentos e todas as suas emoções e vivências através das suas emoções, principalmente desordenadas. O que acontece quando você desordena suas emoções? Ficam gravadas como marcas nesse psicossoma. Por isso que chama psicossoma. Soma é corpo, psique é alma. Então, tudo que é corpo da alma fica gravado como se fosse um RG espiritual. E essas suas emoções, elas são um pouco densificadas. Se fossem só sentimentos leves, esses sentimentos seriam, energeticamente falando, sutis. Porém, com a densidade das emoções, eles ficam mais pesados. E o que acontece com esse peso? Essa faixa de atividade do cordão seria uma emanação energética do próprio cordão, que são os liames energéticos que estão configurados no seu psicossoma e no seu corpo físico. Ao você se deitar, você tem a descoincidência desses corpos, ou seja, vocês lembram que eu falaram que você caindo no sono, você sente alguns sintomas projetivos, como por exemplo, a catalepsia projetiva, que é quando você fica cataléptico, parado, sem conseguir se mexer por causa dessa descoincidência dos liames energéticos. Como que ocorre isso? Ao você sair do corpo e deixar o seu corpo físico através do psicossoma, ou corpo espiritual, ou corpo das emoções, você acaba que descoincidindo, e esses liames energéticos vão se distanciando do corpo físico e criando um só cordão, que é chamado de cordão de prata. E ao sair do corpo e você continuar dentro do seu quarto, você emana para fora do seu corpo físico e do seu psicossoma uma certa energia, uma cúpula de proteção que é chamado de faixa de atividade do cordão de prata. E o que ocorre com essa faixa de atividade do cordão de prata? Essa energia emanada, que se torna como se fosse um campo energético, ele dura mais ou menos, ele tem aproximadamente 4 metros de diâmetro, além do seu corpo físico. Você está deitado na cama com seu corpo físico, além dele 4 metros de diâmetro, existe essa cúpula de proteção emanado através do próprio cordão de prata. Para que serve essa energia, essa cúpula de proteção? Você vai verificar ao sair do corpo que você fica um pouquinho densa, você não consegue sair dessa faixa de atividade, principalmente quando você estiver um pouco densa emocionalmente. O que quer dizer isso? Foi dormir preocupada com alguma questão emocional, psicológica, um trabalho que não deu certo, uma briga com um parceiro, com os filhos, preocupações. Isso acaba que densificando um pouco o seu campo energético, o seu campo bioelétrico também, que faz parte dos liames energéticos desse cordão de prata. E o que acontece quando você vai dormir um pouquinho denso emocionalmente? Você densifica também o seu corpo espiritual, porque é nele que estão marcadas as suas emoções, as suas preocupações. Até mesmo se você se alimentar muito próximo da hora de dormir, e principalmente se sua alimentação for um pouco mais densa, por exemplo, uma carne vermelha, um chocolate, são amendoins, são coisas mais pesadas e difícil digestão, você acaba que realmente fazendo com que o teu chakra umbilical, que é um vórtice energético que trabalha a nossa digestão, acaba que o metabolismo fica um pouco acelerado. Então você fica trabalhando essa digestão através do chakra. Isso quer dizer o quê? Que você acaba ficando ligado ao corpo físico. Já que ele precisa trabalhar a digestão, o seu corpo emocional ou psicossoma acaba que ficando um pouco mais próximo dele, dificultando a sua saída do quarto.
Então, essa faixa de atividade acaba te deixando mais presa ao quarto, presa ao corpo físico. Não coincidente, descoincidente, porém dentro do quarto, sem conseguir sair para a sala, para fora do seu apartamento, ou da sua casa, ou de onde você estiver. Ou seja, ter uma projeção realmente de verdade, com decolagem e vivendo outras experiências além do seu quarto, além do domínio do seu ambiente ali consciencial. O que você teria que fazer para sair dessa faixa de atividade e sair dessa oscilação do psicossoma, que você fica que nem um João Bobo dentro dessa faixa de atividade? Você sente nessa faixa de atividade, escuta passos, você escuta vozes, sente a catalepsia, o balonemã que eu expliquei na outra aula, que seria a inflação da sua própria aura energética, né? Você se sente que nem um João Bobo mesmo dentro dessa cúpula de proteção. Nessa hora, você tenta até sair, às vezes você fica preso no teto. Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive várias vezes, de você conseguir sair do seu corpo, porém você não consegue ultrapassar o teto. Você fica preso. Às vezes você tenta sair pela janela ou pela porta, pela parede, você também fica com dificuldade de transpassar esse campo elétrico magnético da parede ou da janela ou da sua porta. Então o que acontece? Nessa hora você pensa em sutilização. O que seria isso? A sutilização ocorre quando você mentalmente projeta uma expansão áurica da sua própria energia. Pensa em como se você tivesse, como eu falei antes, que você pensa em flutuar para você sair do corpo mais rápido, com maior facilidade. Nessa hora você pensa em sutilizar suas emoções, expandindo simplesmente a sua aura. Quando você expandir sua aura, você vai notar que se você colocar a mão, tentar passar a mão pela parede ou pela janela, ou mesmo pelo teto, você vai sentir exatamente a passagem, bem suave, sutil, e aí você dá um empurrãozinho e sai decolando e que você vai se ver fora do quarto. Aí sim você vai começar a ter a verdadeira projeção astral, ou conhecida como a viagem astral. Então essa é a faixa de atividade que te deixa presa ao corpo físico e essa cúpula de proteção no próprio quarto. Quando você ouvir vozes te chamando, o seu próprio nome, ou pessoas falando no ambiente, ou então ruídos de passos, raps projetivos, que é conhecido como pancadas, estalos. Isso é normal dentro da faixa de atividade, porque é bem nessa faixa de atividade que você está com um pé dentro do plano físico e um outro pé no plano astral. Então você fica conectado também com os sons astrais, além dos sons físicos também. Então nessa hora não se preocupe, pense em sutilização e saia tranquilamente do seu ambiente consciencial, que é o seu quarto, ok? Bom, nós temos também perguntas, né, das pessoas que mandaram e-mails, e inclusive se vocês quiserem tirar mais dúvidas, fazerem mais perguntas, embaixo no vídeo está o nosso e-mail aqui do nosso programa. Vocês podem mandar que eu respondo todas as perguntas que vocês tiverem dúvidas. E hoje nós temos também algumas perguntas, eu gostaria de respondê-las. Então vamos lá. A Cláudia de Belo Horizonte, ela perguntou o seguinte: olá Liliane, parabéns pelo seu programa. Sou a Cláudia de BH. Tenho deficiência visual. Não enxergo desde os meus 12 anos de idade. As horas de sono para mim são as horas que me liberto, pois enxergo perfeitamente ao sair do corpo. Uma vez me vi fora do corpo, mas ao ficar de pé no meu quarto, percebi que a minha visão estava ampliada, como se estivesse enxergando 360 graus. Eu não precisava me virar para ver o que estava atrás de mim. Todas as deficiências físicas ao sair do corpo desaparecem ou dependem de condicionamentos. Boa tarde, Cláudia. Olha, uma ótima pergunta sua e uma ótima dúvida, porque isso ocorre com a maioria das pessoas que têm uma certa deficiência, até mesmo que não tenha deficiência, mas que tenha condicionamentos mentais. E o que ocorre com os condicionamentos mentais? Pessoas que têm a deficiência, no seu caso, a deficiência visual, você está provando para você mesma que
você não tem esse condicionamento de não enxergar fora do corpo, porque você realmente se liberta, como você falou, essa palavra é exatamente a que se encaixa aí. Você, ao sair do corpo, você não precisa levar o seu condicionamento da sua deficiência. Por quê? Porque o espírito, o psicossoma, o corpo emocional, ele não carrega essa deficiência. A deficiência está localizada no seu corpo físico, ou seja, no seu campo visual físico, no seu olhar, nos seus olhos físicos, não o olho espiritual. Então, o que ocorre? Essa deficiência, ela só tem que ocorrer no plano físico, já que a partir dos 12 anos você teve a deficiência, certo? Então, o condicionamento, ele acaba realmente gerando uma certa dependência. O que seria essa dependência? Se você se condiciona a não enxergar, provavelmente você não tem esse condicionamento, porque como você perdeu a visão aos 12 anos, até os 12 anos você tinha uma referência do que era enxergar. Referência do próprio ambiente, do que você projeta, do que você enxerga, referência das cores, das pessoas, das plantas e tudo mais. Você tendo esse condicionamento, você, ao sair do corpo, se sente realmente livre e você deixa no corpo físico a deficiência e traz para o seu psicossoma o que você é realmente de verdade. A liberdade que você tem, ou seja, o espírito ele é perfeito. Ele acaba sendo que não precisa não enxergar, por quê? Ele enxerga pela clarividência extrafísica. Então, os seus olhos extrafísicos é que estão enxergando. A sua consciência está dentro do seu corpo espiritual e não dentro do seu corpo físico quando você sai. Você não está mais coincidente, está descoincidente. Então, você carrega com você a sua clarividência extrafísica. Então você pode enxergar naturalmente. A mesma coisa acontece com o deficiente físico, que não consegue se locomover. Ao sair do corpo, ele vai também conseguir andar. Além de volitar, de voar, ele vai conseguir andar, desde que ele não tenha o condicionamento da própria doença enraizado em seu campo mental, em seus pensamentos. Isso ocorre realmente porque a pessoa está muito ligada no corpo físico, muito apegada e acaba carregando a deficiência por fora do corpo físico. Então são duas coisas. O primeiro passo de descondicionar de todas as doenças, porque você é um espírito perfeito. Ao sair, você realmente é livre. Então, o trabalho que você tem que fazer é esse que você realmente conseguiu. Se libertar e sair do seu corpo físico com a total liberdade de se locomover, de enxergar. E o 360 graus é exatamente aquilo que eu falei na aula passada. Nós temos uma clarividência extrafísica ampla. Então você está olhando de frente, mas você já sabe o que está acontecendo atrás de você também. Ok, Cláudia? Eu acho que eu respondi, né? Então, minha gente, nós ficamos por aqui, deixando claro para vocês que todas as terças-feiras, às 16 horas, nós temos o programa Conexão Positiva, com Liliane Moura Martins, autora e pesquisadora das obras Viajando nas Estrelas, que é um infanto juvenil, e nós temos a outra obra também, Projeção Astral, O Despertar da Consciência, ambos pela editora Vida e Consciência. Deixo com vocês o meu site lilianemouramartins.com e o meu blog lilianemouramartins.wordpress.com. E eu vejo vocês na próxima semana com o nosso Conexão Positiva aqui na CTV. Feliz com você!